Olá, nessa análise a gente vai fazer uma viagem e tanto. Vamos começar lá de cima, olhando para as estruturas que protegem o nosso cérebro, depois mergulhar na supervia de comunicação, que é o sistema nervoso, e terminar lá no fundo, no código-fonte da vida, o nosso DNA. Pois é, como é que o órgão mais importante do corpo consegue se proteger e, ao mesmo tempo, se comunicar? Numa velocidade absurda, quase na velocidade da luz. Essa pergunta vai ser o nosso guia. A gente vai desvendar os segredos por trás dessa armadura natural do cérebro e dessa rede de comunicação que é inacreditável. Então, para lá, vamos mergulhar nisso. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com proteção, passa pelo função e no final chega nas instruções genéticas que constroem tudo. É uma jornada do macro para o micro. Bom, primeiro de tudo, segurança. O cérebro e a medula espinhal são estruturas super delicadas, né? Por isso, eles contam com um sistema de proteção de várias camadas, muito sofisticado. E essas são as meninges, as três membranas que literalmente envelopam todo o sistema nervoso central. A dura mater é a mais externa e mais forte, quase como uma capa de corro. A aracnoide, que fica no meio, parece mesmo uma teia de aranha. E por fim, a pia mater, a mais interna de todas. É super delicada e fica coladinha no cérebro. E circulando entre essas camadas, a gente tem o líquor. Pensa nele como um amortecedor hidráulico e um sistema de suporte à vida tudo junto. Ele protege o cérebro de pancadas, leva comida e ainda faz a faxina, tirando o lixo do metabolismo. É simplesmente essencial. Agora, olha que interessante a aplicação prática disso. Para fazer uma punção lombar e coletar uma amostra desse líquor, a agulha precisa atravessar todas essas camadas na ordem exata para chegar no alvo, que é o espaço subaracnoide. Isso mostra o quanto conhecer a anatomia é crucial. Beleza, vimos a proteção. Agora, vamos entender como a comunicação acontece? Dá para imaginar o sistema nervoso como uma rede imensa de cabos de altíssima velocidade. E o segredo para essa velocidade toda é a bainha de mielina. Ela funciona exatamente como a capa de plástico de um fio elétrico. Ela isola o impulso, impede que ele se perca e faz com que ele salte de um ponto para o outro. O resultado? Uma comunicação praticamente instantânea. Ok, mas quem é que produz essa mielina? Bom, a resposta é depende. Depende de onde a gente está olhando. Lá no cérebro e na medula espinhal, o que a gente chama de sistema nervoso central, o SNC, quem faz esse trabalho são os oligodendrócitos. Agora, nos nervos que correm pelo resto do corpo, o sistema nervoso periférico, ou SNP, aí já é outra história. São as células de Schwann, ou seja, duas células diferentes para fazer a mesmíssima função vital. E olha, os neurônios não trabalham sozinhos não, eles têm toda uma equipe de suporte, a chamada neuróglia. Os astrócitos cuidam do ambiente químico, a micróglia é a equipe de segurança, as células ependimárias fazem o líquor circular e, como a gente já viu, as outras duas produzem a mielina. É um trabalho em equipe perfeito. Agora, vamos passar para o software que roda em segundo plano, sabe? Aquilo que controla tudo que a gente não precisa pensar para fazer. Esse é o sistema nervoso autônomo. E ele tem basicamente dois modos. O simpático é o nosso acelerador, que prepara o corpo para a ação, para o estresse. Já o parasimpático é o freio. Ele acalma tudo e cuida da manutenção, como a digestão. É um equilíbrio constante entre os dois. E por falar em sistemas vitais, dá uma olhada nessa estrutura genial para garantir que o cérebro nunca fique sem sangue. O polígono de Willis é tipo uma rotatória de artérias. Ele cria rotas alternativas. Se uma via entope, o sangue pode pegar outro caminho para chegar onde precisa. É uma verdadeira rede de segurança vascular. Bom, até agora vimos como o sistema nervoso funciona. Mas o que é que dita as regras para construir tudo isso? Para responder, a gente precisa dar um salto, sair do sistema e ir para o código-fonte. Bem-vindos ao mundo da genética. E tudo começa aqui, com Gregor Mendel. A sua lei da segregação é, basicamente, o pilar da hereditariedade. Ela diz que para cada característica, tipo cor do olho, a gente recebe duas versões do gene, uma do pai e uma da mãe. Essas versões são os alelos. O ponto-chave é que esses alelos se separam quando a pessoa vai formar seus óvulos ou espermatozoides. E um exemplo perfeito disso em ação é a determinação do sexo. Nós temos 23 pares de cromossomos. O último par, o de número 23, define o sexo. Como o óvulo sempre carrega um cromossomo X, é o espermatozoide, que pode carregar um X ou um Y, que vai definir o sexo biológico do bebê. Certo, agora que a gente já entendeu as regras básicas, vamos ver como pequenas variações nesse código genético criam a diversidade humana e, às vezes, podem resultar em condições específicas.
O tipo sanguíneo, o sistema ABO, é um exemplo clássico. A presença ou a ausência de uns marcadores, os antígenos A e B, define o tipo de sangue. E isso, claro, tem implicações gigantescas nas transfusões. O tipo O, por não ter antígeno nenhum para causar reação, é o famoso doador universal. Já o AB, que tem os dois, pode receber de todo mundo porque o corpo dele já reconhece ambos. 21. Por que esse número, sozinho, é tão significativo na genética humana? É porque um erro naquele processo de segregação que o Mendel descreveu pode acabar gerando uma cópia extra de um cromossomo inteiro. E quando isso acontece com o cromossomo 21, resulta na síndrome de Down. Outros exemplos são a síndrome de Turner, onde falta um cromossomo X, e a de Klinefelter, que tem um X a mais em homens. Isso mostra de um jeito muito claro como o número exato de cromossomos é fundamental. E tudo isso nos traz para a era moderna. Hoje, a gente não está mais limitado a só observar os resultados. Nós podemos literalmente ler o livro de instruções inteiro. O projeto Genoma Humano, que mapeou todo o nosso DNA, abriu portas que pareciam ficção científica. Estamos caminhando para uma medicina totalmente personalizada, com tratamentos feitos sob medida para o código genético de uma pessoa. Podemos até diagnosticar doenças antes do primeiro sintoma aparecer. Só que esse poder todo traz junto responsabilidades enormes. Começam a surgir perguntas. Quem pode ter acesso a essa informação? Como ela vai ser usada? Como a gente garante que isso não vai levar à discriminação? Esses são alguns dos debates éticos mais importantes do nosso tempo. E assim que a gente fecha a nossa jornada do capacete de proteção do cérebro ao próprio código que o programa. A pergunta final não é mais o que está escrito no nosso código, mas sim o que nós vamos fazer com o que a gente leu. É uma reflexão para todos nós.